que os professores, as professoras e os pesquisadores ajudam muito na luta dos pobres, na defesa realmente dos direitos, quando as pesquisas são as mais contundentes possíveis e quando a linguagem é a mais contundente possível. Toda linguagem que doura a pílula, que fica essa conversa fiada de Estado Democrático de Direito, que é mentira, né? O professor falou em autocracia, é ditadura mesmo, né? Eu era pequenininho quando tinha essa tal de ditadura militar civil empresarial no Brasil. Eu já perguntei para muita gente na ditadura, não tinha escrito nas placas, nas ruas, nós estamos debaixo da ditadura. Não, nós estamos debaixo da ditadura. Não, se dizia que está tudo em paz, estou sereno. Então agora é ditadura mesmo. Então, não vou tomar mais a palavra aqui, não. Eu queria deixar isso aqui, conselho. Quando a linguagem é moderada, a linguagem é cúmplice de processo de opressão. Aqui, ó. De óculos. Boa tarde, eu sou Jorge, sou geógrafo lá do Rio de Janeiro e acompanho a Rede de Justiça Ambiental já há bastante tempo, milito em várias causas ambientais e urbanas e atualmente tenho trabalhado como assessor parlamentar lá de um vereador de ultra radical de oposição no Rio de Janeiro e por isso tenho me envolvido em várias dessas lutas, tanto urbanas quanto as lutas do campo, enfim, a luta das florestas. Eu também, para não entrar nessa de só chorar, né? Só chorar, eu vou entrar logo no clima das últimas duas falas, de radicalizar um pouco o discurso e a ação, já que nós fomos convidados aqui a elaborar um documento e tomar uma posição concreta diante desse quadro que a gente está vendo. Eu separei 3 dimensões que eu acho que a gente precisa deixar bastante claro nesse nosso documento, nessa nossa posição. Enfim, isso é uma sugestão que eu coloco aqui, né, para o coletivo que está aqui reunido. Até porque somos basicamente, acho que a grande maioria aqui de pesquisadores, enfim, de pessoas ligadas à academia, embora tenhamos também de outras instituições e movimentos sociais. A primeira dimensão é a questão técnica. Eu acho que a gente tem que usar claramente a palavra que nós desautorizamos, diante dos nossos conhecimentos técnicos e científicos, nós desautorizamos esses métodos de construção de consensos baseados na burocratização da participação e nessa hipervalorização de supostos especialistas, uma vez que isso atenta diretamente contra princípios pétreos da Constituição Federal. Aí eu citei aqui alguns, mas certamente o pessoal mais da área do direito pode ajudar. O princípio da razoabilidade dos prazos e procedimentos, o princípio da moralidade, o princípio do direito ao contraditório e à ampla defesa na administração pública, enfim, uma série de princípios que são paulatinamente solapados por por tudo isso que a gente viu aqui nas falas iniciais, dessa transformação que a gente tem visto do direito. A segunda dimensão é a econômica, e aí tem a ver com esse discurso, esse suposto discurso inquestionável do desenvolvimento, e nós temos que denunciar claramente a falácia dessa sustentabilidade econômica também e ambiental, porque acho que uma marca que já está muito clara, principalmente, acho que o Sérgio vai concordar de cara comigo, a gente que acompanha muito essa questão das hidrelétricas, mas isso está se dando em várias outras áreas, não são sequer economicamente eficientes esses projetos. Eles não têm razoabilidade técnica, nem não são defensáveis sequer do ponto de vista econômico. Belo Monte é talvez na questão hidrelétrica seja o maior exemplo, porque se não fosse toda a desconstrução e o financiamento público daquele projeto, nenhum empreendedor privado se meteria. E aí a gente cita também lá no Rio de Janeiro a TKCSA, que está praticamente falida e aumentou em quase 80% as emissões de poluentes na região metropolitana do Rio de Janeiro. Na região metropolitana, é como se de um dia para o outro dobrasse o número de veículos automotores do Rio de Janeiro, na região metropolitana, por causa de uma indústria siderúrgica que sequer vai entrar em operação comercial. Então a gente precisa denunciar essa sustentabilidade econômica e ambiental, como a gente já vem denunciando, obviamente, de um modelo de desenvolvimento que ignora os avanços tecnológicos, desperdiça as oportunidades de agregar valor à nossa pauta de exportações e insiste na financiarização, na mercantilização dos bens naturais, que é uma forma de manter o padrão de consumo da população sempre dependente do crédito e não da sua própria renda, do seu próprio trabalho.
E, por último, já para concluir, é uma dimensão jurídico-política. Nós temos que reconhecer, e aí pegando a gancha da fala anterior, reconhecer a falência do Estado Democrático de Direito. Não dá mais para refletir sobre a democracia. Não existe mais democracia. Nós temos que reconhecer isso. Se é que um dia existiu. Porque, por um lado, a gente teve muitas conquistas em 88, por outro lado, elas foram praticamente destruídas nos últimos 20 anos. E aí, para não me perder e não tomar mais tempo, essa falência do Estado Democrático de Direito é caracterizada por essa constante e crescente indeterminação jurídica provocada e também que gera esse estado de exceção caracterizado pela militarização da ocupação dos territórios, seja uma militarização oficial ou não. Temos aí o exemplo das milícias no Rio e as vários grupos armados que a gente sabe que tem aí pelo interior. A militarização, além da militarização, a invisibilidade e a crescente criminalização imposta aos movimentos sociais. E aí eu cito a revisão do Código Penal, que eu não vi citado aqui, que está até a ocupação de espaço público e ocupação de prédio público vai ser colocada como pena de reclusão. Isso é o fim da democracia definitivo, que é a cristalização dessa criminalização que a gente tanto denuncia. Esse projeto de Código Penal que está no Congresso hoje é o fim de qualquer possibilidade de movimento democrático no Brasil. Vocês têm uma ideia? O cara que vender CD pirata, ele vai ter uma pena maior do que um cara que exercer ilegalmente a profissão de médico ou de engenheiro ou de qualquer outra coisa. Só para vocês terem uma ideia. Que dirá outras penas que estão previstas. Já estou encerrando. Finalmente, a última frase. É reconhecer também a responsabilidade histórica que esse governo federal, dito popular, tem, uma vez que compôs uma base parlamentar e uma base ideológica nos seus quadros dentro do governo federal, que são a base ideológica para todo esse desmonte. Então, se a gente não começar a dar nomes boas, como já disseram aqui, a gente também vai continuar circulando em volta do próprio problema, para não dizer outra coisa. Obrigado. Economizar a sua viagem aqui. Boa tarde a todos. Eu sou o Sandoval de Congonhas. Eu venho aqui em nome de uma comunidade severamente afetada. A nossa comunidade hoje, ela deixou de ser, vou aproveitar ali da Ira Santa, ali do Frei Gilvando, né? A nossa comunidade deixou de ser a cidade dos profetas para ser cidade da poeira e da lama. Seu colega lá na sexta-feira da Paixão iniciou lá a pregação, o Padre Paulinho, chamando Congonhas, cidade da poeira e da lama, né? Então, é uma cidade que tem visibilidade mundial, é um município muito importante e que vem sendo severamente castigado por esse resultado aí desses acordos de camarilha mesmo, que tem entre o falso poder público, né, o poder público que não prima pelo bem comum, é um poder público vendido, que está atrás de aumento de arrecadação e outras coisas mais aí que a gente tem visto o Joaquim Barbosa falar bastante na televisão, né? Combinado com empresários gananciosos, que estão atrás de lucro fácil. Porque falou-se muito aqui em tecnologia, é óbvio que a atividade econômica não pode deixar de existir, nem vai deixar de existir. Nós não vamos deixar de comer, de andar de carro, celular, nem nada. No entanto, tem que ser feito com respeito, e com responsabilidade, com transparência e com a danada da tecnologia adequada. Esse é o nosso entendimento. Nós, nesse cenário que a gente está enfrentando em Congonhas, a gente tem conseguido muito, né, de não deixar as coisas piorarem, né? A gente diz muito em falar que a gente lá está salvando o que ainda resta de uma cidade, do território. Praticamente mais da metade do território hoje se encontra em área desnuda para mineração. O Dr. Carlos Eduardo está ali, sabe, o Ministério Público está fazendo um estudo pela Ecosoft para levantamento da questão da poluição atmosférica, que hoje é intolerável no município, né? Isso veio acontecendo ao longo de licenciamentos sem transparência, licenciamentos fragmentados, né? Através de AFs, esse negócio todo, veio um mosaico que chegou ao ponto que nós chegamos hoje.
como forma de reagir, né, que é o tema aqui do seminário, nós temos encontrado, de fato, a parceria no Ministério Público, no próprio Ministério Público, na academia. Nós temos diversos trabalhos desenvolvidos pela academia, focando Congonhas, e também a imprensa, que tem sido uma forma mais veemente, mais rápida, quando a gente acha jornalistas e órgãos de imprensa que aderem, sei lá, ou que se sensibilizam com a causa, como, por exemplo, no estado de Minas, na capa de quinta-feira, quem teve a oportunidade de ver, o doutor Carlos Eduardo deve estar informado sobre isso, entramos com uma queixa-crime, com fotos de equipamentos lavrando a serra, Casa de Pedra, que é uma área que está subjúdice, em discussão de tombamento, essas coisas todas, e escavadeira lá em cima, tudo bonito, trabalhando, caminhão, aquele negócio todo. Está na capa do estado de Minas de quinta-feira. Então, a nossa forma de reagir tem sido essa, manifestação popular, né, conscientização, estão querendo até copiar os argentinos lá agora, Frei Giovanni, estão querendo fazer lá o que estão chamando de um panelaço, então bate lata, bate panela, bate fulano, vamos para a rua assim, né? Então essa veemência na reação popular, a gente tem trabalhado bastante, essa parceria com o Ministério Público, nós somos fregueses de carteirinha da promotoria, da Câmara Municipal, da Prefeitura, temos ensinado a população a formalizar os procedimentos que aprenderam muito naquela cartilha do GESTA, né? Muito instrutiva, muito pedagógica, muito boa. E, por fim, os órgãos de imprensa, a gente tem se valido disso, a resposta mais rápida, né? Os processos são lentos, temos lá o princípio da... Como é que escolhe lá o processo, doutor Casador? Para priorização, sei lá como é que é. Tem lá no Ministério Público, você chega lá, o processo tem que ser... um vai ser priorizado em relação ao outro, né? Então, na imprensa, a resposta tem sido bastante rápida. E com o povo na rua também, se valendo aí da ira santa que o Frei Giovanni comentou aí sobre ela, de alguma forma a gente tem conseguido pelo menos amenizar uma situação que, se tivesse prosseguido no sentido que estava, provavelmente Congonhas hoje não estaria no mapa mais não. Nem no mapa talvez dos conflitos, mas de Minas Gerais já teria saído. Uma boa tarde. Tem mais duas pessoas, além dele, boa tarde a todos. Meu nome é Liberato, eu estou aqui representando a ONG Quatro Cantos do Mundo. Recentemente, nós somos solicitantes de uma audiência pública no processo de licença minerária em Morro do Pilar. Quando nós nos preparamos para a audiência, fomos estudar o relatório de impacto, a gente viu a frieza e a falta de estudo de ecologia que havia no relatório de impacto ambiental. Ele se restringe a uma dissecação do ambiente, separando as partes e transformando esses dados e esses possíveis elementos que sejam impactantes em números e em valores a serem compensados, ou em estratégias a serem compensados. Então, quando se diz que agora está se propondo um relatório relatório ambiental simplificado, é prova de que ele, no seu princípio e na sua estratégia, ele é insuficiente, né? E aí, em compensação a esse pseudo-relatório, esse falso relatório, que na verdade ele mascara números, né? Não existe um compromisso com a verdade biológica, sistêmica e ecológica, a gente percebeu que o mais importante de contestar tecnicamente nos relatórios é você motivar e trabalhar uma pedagogia da resistência junto à comunidade, levantando os seus valores tradicionais, as suas culturas, como o colega ali da Norte de Minas trouxe os casos, né? E tentar potencializar a comunidade, a sua autovalorização, sua autoestima, e para superar esses relatórios fraudulentos. Bom, então isso era uma pergunta e uma colocação, né?
O que podemos fazer nesse âmbito da resistência para superar essas estratégias perdidas, né? Se a pedagogia da resistência não seria um caminho a ser percorrido, a ser construído, a ser melhorado. Bom, e só uma outra observação que eu queria que fosse sugerir que fosse incluído nas minorias, os povos ciganos. Não sei, tenho estudado sobre os povos ciganos aqui em Belo Horizonte, só que eles chegam a ser quase que 10 mil indivíduos. Em Minas Gerais eles são cerca de 450 mil, e no Brasil eles chegam a quase 1 milhão de povos ciganos. Então, o Brasil é a nação que mais tem povos ciganos mundialmente, né? E é um grupo que é fragilizado, inclusive pela posse da terra, pela sua forma de lidar, pela sua discriminação. Então, quando se fala em povos, em minorias, principalmente em áreas urbanas, que hoje se limita às áreas urbanas, eu sugeriria que fossem contemplados também os povos. Obrigado. Matheus Xerém, cientista social formado aqui pela FMG. Partindo do panorama que o colega do Rio de Janeiro colocou para a gente, e das duas falas das duas perguntas aqui, tendo em mente um governo que usa o discurso ideológico para atuar dentro de um Estado autocrático, de um projeto de desenvolvimento do capitalismo e tal, que atua por meio de instituições não democráticas, principalmente audiências públicas e conselhos, né, que tem esse caráter de serem respostas às demandas das populações, dos movimentos, mas serem também ferramentas apenas burocráticas hoje em dia. Tentar ver com os da mesa possibilidades, mesmo de um discurso moderado, de brechas alternativas dentro desse aparato burocrático, ou então de um discurso para além do moderado, radical que seja o nome, para novas alternativas, possíveis métodos de fuga desse aparato que tem congelado muito as ações de técnicos, professores, militantes em geral. É isso. Boa tarde, eu sou Edmundo, sou servidor do Ministério Público Federal. Estou aqui em Belo Horizonte há 1 ano e 5 meses, vindo lá de Rondônia, onde eu morei 9 anos e 4 meses e lidei com a questão indígena e também quilombola. Eu achei bem importante esse seminário e fico agradecido pela minha colega Ângela, que mandou um e-mail para que eu pudesse comparecer aqui e fazer até uma memória desse evento. É um trabalho que eu vou gostar de fazer. Duas questões se levantaram, chamaram a minha atenção. Eu ia falar só delas, mas eu vi que tem outras questões que foram colocadas pelas pessoas aqui e é importante tratar delas. Assim, é preciso compreender, para mim, o que se passa na sociedade brasileira hoje. E que Estado é esse que nós temos? Para mim, nós temos um Estado que realiza a gerência da crise capitalista. E esse Estado, gerido pelo governo do PT, lá no seu segundo encontro nacional, o PT já definiu isto, a sua política reformista e de gerenciamento da sociedade burguesa, lá na década de 90. Não foi no governo em 2002, quando tomou posse em 2002. Isto é uma coisa que para mim, é dessa maneira, e realiza uma continuidade, não só com o neoliberalismo do Fernando Henrique e do Collor, mas com a ditadura militar. Olha, eu vi o governo do Lula realizar na Amazônia todos os projetos que a ditadura tinha engavetado, inclusive Belo Monte. Então, isto é o que está acontecendo no Brasil. Bom, mas nós temos uma Constituição cidadã, entre aspas, porque para mim ela constituiu alguns direitos, sim,
mas ela é também, para mim, a expressão da cristalização de uma correlação de forças favorável naquele momento, num certo momento político, lá em 1988. E de lá para cá, no dia seguinte da promulgação da Constituição, as classes dominantes vêm diariamente querendo solapar cada direito que está lá na Constituição. Direitos mínimos, né? Do reconhecimento à Constituição, à realização, à efetivação dos direitos que estão lá colocados. Isso para mim é claro, eu tenho claro isso. Então, lá em Rondônia, por exemplo, os índios sempre foram proibidos de dançar as suas danças, de falar as suas línguas, e alguns até de casar com as suas mulheres, pelos seringalistas, que eram os chefes do SPI. Era seringalista, chefe do SPI. Quem era o seringueiro dele? Era o índio. E ele tinha lá uma dívida com ele no casarão lá, que ele pegava lá as comidas, e o índio tinha dívida com ele. Então, uma hora, ele teve uma filha com o índio, e passou a dar nome dele para aquela filha, para o filho dele, e outros passaram a ter o nome dele. Então tem uma população lá que todo mundo tem o mesmo sobrenome, Gomes, que é daquele seringalista lá. E por assim, isso vai acontecendo lá o tempo inteiro. Teve um seringalista que pegou assim, vou ter que liberar essa área aqui para a fazenda, para poder avançar, para modernizar. O cara do SPI, era o seringalista, Seringal Pernambuco, levou todo mundo para uma colônia agrícola, uma prisão. 10 populações indígenas moram numa prisão. Quer dizer, era anteriormente uma prisão, agora é lá no posto indígena. Ricardo Franco, no Rio Baporé. E isto desconstitui qualquer sociabilidade, qualquer cultura, qualquer tradição. Depois virou, quer dizer, e a FUNAI tem lá, passou a ser FUNAI, tem lá uma base, essas coisas. Então veja, aí apareceu aqui nesta fala, pelo doutor aqui, nesta sessão, pelo doutor aqui, primeiro, várias pessoas falaram sobre a constituição de direitos. Ora, os direitos não se constituem por si. Os direitos acontecem como constituintes de sujeitos de direitos. Eu não estou interessado na constituição do direito, mas na constituição dos sujeitos. E isto é o que tem se pretendido sempre nas margens do Estado, descontentado se desconstituir. Porque, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nessa mineração que tem aqui em Paracatu, o tempo inteiro não tem quilombolas. No discurso das pessoas, com que eu já falei, não, aquele pessoal já não mora mais lá, está tudo fora da área. São só algumas pessoas. Mas se você for lá ver, as pessoas não estão mais por quê? Porque a empresa força a vender a área dele, não saiu nenhum dinheiro, não tem expectativa de quanto que vai sair, saiu agora imediato, vou morar naquela casa, pronto, compra aqui aquela casa, e fico lá. Ou então a empresa dá uma parcela de terra fora do local onde estava, e ele fica lá. E aí o sujeito de direito ali, que é o quilombola, que é a população quilombola, não tem o direito de se esfacelar. Bom, mas aí o INCRA quer fazer uma reunião lá em Brasília, porque já articulou um acordo assim assado, e a população não participou. Essa reunião ia ser lá, hoje é segunda-feira, ia ser hoje a reunião lá em Brasília. Recebi o telefone na sexta-feira. Então assim, o INCRA não constituiu o território, não legalizou, não demarcou, e está já negociando o direito dos quilombolas com a empresa. Ora, isso é uma margem também do Estado. Quer dizer, ninguém comparece como sujeito de direito para o interlocutor pelo Estado junto à população. Isso acontece gravemente no plano da atuação e no plano da elaboração da versão que se faz. Na Universidade Federal de Rondônia, participei lá de um seminário sobre a colonização da Amazônia, Rondônia. Uma pessoa do INCRA fez um discurso legal, falou de toda a atuação do INCRA lá, dos projetos e dos PIC, dos PAC, todos os ciclos que tem lá. Aí eu falei assim, escuta, mas o INCRA veio aqui para tratar da questão fundiária em Rondônia. Quando chegou aqui, encontrou o quê? Eu encontrei uma empresa de colonização aí, mas eu era o órgão federal, tirei da área, fui exercer a minha função. Sim, mas encontrou a empresa e mais o quê? Aí encontrei o Estado. O Estado, sim, a empresa, o Estado e mais o quê? A igreja. Sim, a igreja e mais o quê? O que você quer saber? Mas você encontrou o índio aqui primeiro, cara, não tinha índio aqui? E você botou dentro de um pique
e botou gente lá, colocou num pique de pessoas morando numa área indígena, lá em Ouro Preto Oeste. Foi o primeiro pique lá de Rondônia. Então, assim, foi o esbulho da terra indígena que o INCRA realizou. E era lei. E a Constituição é lei. Então, eu quero dizer o seguinte: quando o agente do Estado vai lá tratar com o índio, com o quilombola, e vai representando o Estado com todo o seu aparato legal, o discurso dele é que ele é o agente do direito. Ele que realiza o direito junto com a população. E o cara já aparece sem fala diante do sujeito. E é assim que ele faz perpetuar a condição de expropriação, de esgoto das populações dessas áreas. Isso não é só lá. Isso eu acho que é uma questão nacional. Eu não tenho muita condição de continuar. Boa tarde. Bom, como vocês estão vendo, eu faço nutrição, sou do primeiro semestre de nutrição. Vim aqui pelo meu professor de Ecologia da Nutrição e vou falar como sujeito de direito. Eu sou de Santa Luzia, cidade histórica da região metropolitana de Belo Horizonte, e estou militando no movimento pela Igreja Católica, apoiado pelo Movimento Sem Casa, da Pastoral da Igreja Católica, para conseguir usar o uso, né, que o moço de São Paulo trouxe, o uso urbano do solo, né, e nós temos uma luta muito grande em Santa Luzia para conseguir aprovação de terreno, para conseguir apoio técnico, de ir lá e de, nossa, temos um técnico aqui, esse terreno pode ser construído nele, para antes de morrer, antes de resistir, a gente não precisar de resistir. Então aqui estamos todos falando sobre os problemas já existentes e eu queria saber qual é a posição que vocês têm para evitar que esses problemas aconteçam antes dele. Como a gente pode se colocar dentro da sociedade para não ter problema.